não foi mal com o Palmeiras. Não. Até porque ele é o maior de todos da sociedade do Palmeiras. Ninguém é igual ao Abel Ferreira. Ninguém é igual a ele pra mim. Faz a pergunta, porra. Ó, eu quero saber, você assinou ou não? Ah, não vou responder. O outro, você assinou ou não? Não vou responder. Ah, mas você viajou ou não? Corinthians, a marmita não foi paga. Ah, o Corinthians, a vai de bet é a porcentagem. Só o Corinthians que não paga porcentagem. Só o Corinthians que paga porcentagem. Galera, Palmeiras está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Ontem ficou do 0-0 contra o Botafogo. O assunto, o foco total, né, dos debates é a questão ali do Abel Ferreira sobre o pré-contrato que muitos falam, né, que ele assinou com o Al-Sadd. Vamos ver aqui o que a mídia está falando sobre isso. Preparei um vídeo bem legal para vocês. Um trecho dos donos da bola, também do Jogo Aberto. Link na descrição como créditos ao vídeo. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Parabéns ao Vinícius Nicoletti que fez a pergunta e todos os outros ficaram quietos. Como estou acostumado a dar risada quando ele dá entrevista, quando ele fala mal de jornalista. Eu tenho uma admiração por Abel Ferreira que ela é monstruosa. E outra coisa, mesmo que ele tenha assinado o pré-contrato, que foi eu que falei, né? Ou se ele não tenha, tá tudo certo também, aí a questão deles se reivindicar de direito de resposta, tudo certinho, não tem problema nenhum. Eu acho que ele consegue fazer com que o torcedor entenda a importância dele lá. E se ele assinou um pré-contrato, tá tudo bem. Isso não é uma coisa, sabe? Se os caras depositaram a multa, como eu disse, dia 30, cara, ele é um monstro. Ele é um monstro, mas aí, essa arrogância, eu não falo mais com ninguém, eu não faço mais nada. O Palmeiras está jogando uma bolinha ridícula, mas aí quem toma pau é o Corinthians só. Né, para a imprensa, principalmente aqui de São Paulo. E que tem que dar pau em quem é que acha que tem que dar. Tem que dar pau no Santos, no São Paulo, na Portuguesa, no 15 Piracicaba, em qualquer time, no Corinthians. Mas a bolinha que o Palmeiras está jogando, ninguém fala nada. Ninguém fala, mas por quê? Porque ele ganha. E tá tudo certo. Mas o futebol medíocre que o Palmeiras está jogando, só vê o futebol medíocre de ontem contra o Botafogo, um futebol medíocre do Palmeiras. Aonde Rafael Veiga não está jogando nada, Hendrick não está jogando nada, o Esteva, que menino, não está jogando nada. Que, por sinal, o Palmeiras jogou com a Série B. E os caras foram vendidos para onde? Pro Chelsea, 300 milhões, outro pro Real Madrid, Zé Rafael vai dar entrevista depois, reclama da arbitragem. Rafael Veiga não faz um gol contra o Botafogo, da Série B? Ah, que legal, estão jogando muito. Aí ele sabe usar muito isso. Agora, em novembro do ano passado, ele já está falando, eu quero ir embora, eu não sou ingrato, mandando recado para as pessoas. O Veloso até percebeu isso, que ele deve ter mandado um recado para alguém que o chamou de ingrato. Que, por sinal, esse cara é o maior ídolo da história do Palmeiras. Ninguém é maior que ele. Pra mim, pra você pode ser que seja outro, pro Veloso, pro Souza, pro Maravilha. Agora, toda vez, cara, eu não falo, e ninguém tem coragem, só o Vinícius Nicoletti que perguntou da ESPN. Parabéns ao Vinícius Nicoletti, porque é o seguinte, a pergunta você pode fazer, aí quem é o entrevistado não responde. Você faz a pergunta que você quiser. Ah, porque quando ele falou pro Capelanes, vai tomar caju, vocês deram tudo risadinha. Os jornalistas, repórter vocês aí, os palmeirenses que são, os santistas, vocês todos aí. Eu faço a pergunta que eu quiser, truta. Eu falo o que eu quiser aqui. É óbvio, com respeito à Band, que é a empresa que paga. O Veloso fala o que ele quiser, o Souza o que quiser, a Maravilha o que ele quiser. Eu posso discordar e concordar. Eu posso aprender, como aprendo muito com o Veloso, com o Souza, com o Maravilha. As mesmas coisas com o Maravilha, não é armado nada. O que ele vai falar é dele. O que eu respondi é o meu. Eu tenho que respeitar a minha opinião. E respeitar a dele. Eu sou ídolo do Corinthians, irmão. E um dos maiores que tem. Eu sou ídolo do Guarani, que por sinal eu tô muito bravo. E cada um que pense do jeito que quiser. Cada um vote quem quiser. Cada um que vai na igreja que quiser. Que por sinal a mãe Bernadette, que foi assassinada e ninguém fala nada nesse país. Ninguém fala nada. As pessoas esquecem de tudo. Mas pera um pouquinho. Mas tudo, então quer dizer que eu não... meu irmão, quem não quer escutar não assiste o programa. Quem não quer escutar... Então é assim, o Veloso fala o que ele quiser. Todos nós aqui não tem armação. Aqui não tem essa, cara. É óbvio que eu falo demais. Até peço perdão pra eles. Mas espera um pouquinho, a gente tem que ter opinião. Mas peraí, qual o repórter que fez outro pergunta? Então vocês é Vinícius Nicoletti. Então o pessoal da Rádio Globo, da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes, da TV Globo, vocês jornalistas não podem fazer a pergunta porque ele falou que não responde mais? Faz a pergunta, porra! Eu quero saber, você assinou ou não? Não vou responder. O outro, você assinou ou não? Não vou responder. Mas você viajou ou não? Você queria sair ou não?
Mas o Corinthians, a marmita não foi paga. O Corinthians, a vai de bet é a porcentagem. Só o Corinthians que não paga porcentagem. Só o Corinthians que paga porcentagem. O Augusto Melo, tudo acontece de mal no Corinthians nesses 20 anos, é 4 meses do Augusto Melo. É o Lucas Veríssimo, é a vai de bet. Então quer dizer que a Tausa no Corinthians não. Nossa, que legal. A Omni também não. O Jonathan Cafu também não. De Federico também não. Os contratos que fizeram com a Nike, que tiveram reformado, que também não. O estádio que há 10 anos que não pagou um centavo, também não. Tudo é agora. Faz 4 meses, tudo é agora. Nossa, que legal, que bom, né? Como o pessoal da Renovação e Transparência, eles são firmes num aspecto de lealdade, de botar o Corinthians na forma... Nossa, que legal. Por exemplo, quantos anos ficou a W Torre para pagar e para acertar com o Palmeiras? Quantas vezes a gente fez programa de falar disso aqui? Vamos lá, quanto tempo ficou o Palmeiras devendo para a Crefisa? Quanto tempo a gente fez matéria aqui? Em outros canais de televisão. Quem que falou alguma coisa? Pô, que o clube deve para a presidenta que é dona do coisa. Ninguém fala por nada. Ninguém faz matéria disso. Não sai em jornal nenhum. Não é legal para ninguém. Mas se o Corinthians vendeu o fulano, o Roberto, não sei quem, a Matias Rojas, é o de 11 meses que não pagou. É a permuta do colchão. Permuta do colchão. Boa. Mas do Palmeiras, por exemplo, ninguém dá pau no Abel Ferreira. Ninguém dá pau na Leila do contrato que foi feito. Você já deu pau já na Leila, Veloso? Até em relação a isso? Não, né? Agora não vi motivo, não. Não, motivo, por exemplo, dela não contratar ninguém no ano passado, de fazer o que fez. Isso nós falamos. Né? Do dinheiro que o Palmeiras emprestou, do que o Mustafa fez do Palmeiras durante 16 anos, 20 anos. As pessoas esquecem muito rápido isso, né? Mas tudo no Corinthians está errado. No Santos, tudo está errado. No São Paulo, tudo está errado. No Palmeiras, o time não está jogando nada. Mas alguém dá um pau no Hendrick? Você não jogou com o time da Série B? Mas não fez gol no Botafogo? O Estevão não foi vendido por 350 milhões? O Zé Rafael não é o craque? O Gustavo Gomes não é o fenômeno? O Palmeiras não é o grande time? Pô, e não ganha do Botafogo? Mas ele ganhou tudo. Legal, o Corinthians também já ganhou tudo, São Paulo já ganhou tudo também, Flamengo já ganhou tudo. Agora, a administração do Palmeiras, ela é sensacional. É incrível. Mas, por exemplo, você acha que ele assinou ou não? Veloso, Souza e Maravilha. O que vocês pensam? Boa tarde a todos. Se ele não tivesse assinado, era muito simples falar que não, né? Não é? Era simples. Eu não assinei. Não, na FIFA também, né? Você assinou? Não assinei. Como ele prefere não responder e fala que só tem uma verdade, já que a gente não sabe qual é a verdade, a gente tem que interpretar, né? Porque ele não disse. Então, para mim, se ele não negou que tenha assinado, para mim ele assinou. E tá tudo bem também. Estava com intenção de ir embora. Eu penso igual. Ele tá tudo bem. Se os caras pagaram 12 milhões de euros, tá tudo bem, e cara. Ele agiu errado. Pra mim não foi... Ele agiu errado com o time de lá. Isso, Veloso. Lógico. Boa. Porque ele assinou o pré-contrato, não com o Palmeiras. Compromisso e não cumpriu o contrato que ele tinha assinado. Isso. E para mim, como ele não dá satisfação, como ele não quis falar sobre o assunto e não quer falar sobre o assunto, para mim, ele está confirmando que assinou. Porque se ele não assinou, é só falar, não assinei nada. Não tem nada assinado, foi um mal-entendido e a gente vai resolver na justiça como está resolvendo. Que, por sinal, você matou a charada. Ele não foi mal com o Palmeiras. Não. Até porque ele é o maior de todos da sociedade do Palmeiras. Ninguém é igual ao Abel Ferreira. Ninguém é igual a ele pra mim. Só que ele acha que ele é o Bonaparte, cara. Só que ele acha que ele é o Mandela, ele acha que é o Gandhi, ele acha que é o cara que inventou o futebol, ele acha que pode tudo. O chiqueiro. Cara, sabe, e eu acho que ele faz isso de uma maneira inteligente, como muitos coaches fazem, que eu não suporto o coach. Pô, o coach é Jesus, irmão. Deus. Né? Nossa Senhora Aparecida, aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam. Ou naquilo que você acredita. Agora, pera um pouquinho. Então eu não vou responder, mas tem que fazer a pergunta. Mas vocês dão risada, né, quando ele mete o pau no repórter, né? É legal pra caramba. Pra mim, e a informação que eu tenho, eu vou falar de novo a informação. Dia 30 de janeiro, dia 30 de dezembro, chegou os 12 milhões na conta do Palmeiras. Tanto é que todo mundo já sabe que já deu no UOL também, né? Infelizmente, eles não dão... Mas tá tudo bem, mas não tô nem aí pra isso aí. Né? O importante é o que os donos da bola e o Grupo Bandeirantes, a força que a gente tem aqui. Talvez a gente nem saiba a força que a gente tem, diga-se de passagem. Aí, dia 30, chegou o dinheiro. Aí o Cristiano, se eu não estiver errado o nome do diretor financeiro, se vocês quiserem, me desminta aí.
Me admito que o garçom, um amigo meu, ele escutou no restaurante. Que tem um cara que manda em tudo. Aí, e ele que tava falando alto. Ali perto do Palmeiras, a rua Palestra Itália. A Palestra Itália, antiga Aí Filiaçu. ele lá, aí ele falou, dia 30, chegou o dinheiro, 12 milhões, ligou pra Leila, o que é esse dinheiro? Se for mentira, pode me desmentir aqui que eu peço perdão e vocês têm o direito. Devolveu já. Oi? E o Palmeiras já devolveu. Não, então eu falei isso aí, Maravilha. Devolveu dia Foi eu 5. que falei. 5. Foi aqui os donos da bola que falou. Quando que a gente falou aqui? Segunda-feira. Foi os donos da bola que falou, foi eu que dei a informação. E eu aguento a informação. E se a informação minha está errada, o Palmeiras vem com uma nota, vem aqui, fala o que quiser e me desminta. O Palmeiras devolve o dinheiro. O pessoal do Al-Saad vem para cá com o pré-contrato, uma carta assinada, não quero nem saber. O Denilson já comentou um pouco sobre o assunto, já fez aquele preâmbulo aqui. Agora, Capelanes, por que não falar abertamente, não expor e resolver pelo menos com a imprensa, com a torcida, com todo mundo essa questão, já que ela só veio à tona porque a FIFA recebeu a ação do Al-Saad e ela é pública. Porque ninguém tinha falado nisso até hoje. De novembro, quando teoricamente esse pré-contrato foi assinado, até agora, era silêncio total. Uma vergonha, né, Renata? Pelo menos a minha avaliação. Uma vergonha. Não condiz com o tamanho do Abel Ferreira, não só no Palmeiras, mas no futebol brasileiro. Um cara que sempre adora apontar dedo para todo mundo. Eu não estou aqui colocando em pauta o trabalho e a credibilidade do trabalho do Abel Ferreira. Até porque há anos eu venho falando que seria muito legal ver o Abel numa seleção brasileira. O trabalho dele é irretocável, um dos maiores que já pisaram por aqui. Agora, constrangedora. A declaração é constrangedora. Custava o Abel explicar. E há uma narrativa, principalmente das redes sociais, que, não, juridicamente ele não poderia falar porque é um processo que está em andamento. Mas espera aí, Abel. Não ia cair pedaço você ser transparente, não só com a torcida do Palmeiras, mas com a diretoria e com a imprensa. O Abel falou assim, só há uma certeza, só há uma verdade. Aí eu te pergunto, você que está assistindo o programa, qual é a verdade? Qual é a certeza? O Abel não respondeu. Então achei que foi um conjunto vazio, declarações. Eu até achei que em algum momento era o Ronaldo Giovanelli na entrevista coletiva. Porque o que ele desviou de foco, falou de jogador, falou de treinador, mas não falou sobre ele. E sobre o atual momento do Palmeiras, o que eu acho que o torcedor quer saber... você falar sobre você mesmo, entendeu? Não é, Ronaldo. É fundamental você falar sobre o que aconteceu com você e o que pode implicar dentro do clube. Eu vou explicar o porquê. O torcedor do Palmeiras, por mais que esteja nem aí, dando de ombros para essa situação, uma pergunta. Se o Al-Saad tiver a razão... Quem? O Al-Saad, clube do Catar, quem paga essa conta? É o Palmeiras que estava ou não ciente ou é o Abel Ferreira? Como é que funciona? Ninguém sabe, Abel. A única verdade está na sua cabeça que você fez questão de não abrir para ninguém. Seu depoimento ontem foi um conjunto vazio. Agora, Chico Garcia, a verdade é que o Palmeiras também não se manifestou e em momento algum oficialmente disse se tinha ou não conhecimento sobre essa situação. E é um outro ponto importante, porque provavelmente quando ele acertou tudo, renovou o contrato com o Palmeiras... Eu imagino que ele tenha comentado sobre o assunto, ele ou o representante. Então, nem o Palmeiras e nem o Abel, na verdade, ninguém falou nada ainda. A questão é essa. Sobraram mais perguntas do que respostas. A arte de falar 10 quilos e não dizer uma grama. Ontem foi Abel Ferreira. Eu entendi. O nosso parceiro tá ligado nisso aí. Aí falou o quitandeiro. Falou o quitandeiro. Porque assim, eu realmente quero acreditar que por uma questão de... Eu não sei qual é o termo, se é cláusula de confidencialidade, se é segredo de justiça. Quero acreditar que ele não podia estender um pouco mais ou falar um pouco mais detalhadamente sobre o assunto. Mas mesmo assim, se isso fosse verdade, acho que a maneira dele se pronunciar deveria ter sido outra. Deveria ter dito, olha, gente, de verdade, eu sei que vocês estão com dúvida, tem um processo, na hora certa eu vou falar. Seria mais digno do que dizer que não vai mais falar, que existe uma verdade, que ele é o capitão do seu destino. Porque o torcedor do Palmeiras está com esse questionamento. Peraí, se houve a assinatura e ele não confirma, e o Nicoletti depois, além na coletiva, pergunta, tá, mas... O Al-Saad está dizendo que você assinou um contrato e ele fala, não fala mais sobre isso. O que o torcedor quer saber é se ele assinou, por quê? Porque isso indica que em algum momento ele quis sair. E tudo bem. E tudo bem, porque assim... Porque a proposta financeira era ultra vantajosa na época, o que chegou até a gente, que era algo... Ele ganharia um dos maiores salários do mundo, não apenas lá no Catar. Não só E isso, alguém ele tinha vinha que falar dando pro Abel, sinais. ei, Chico, alguém tinha que falar pro Abel, não foi a imprensa que lembrou, foi a FIFA tá acionando ele. Não foi a imprensa. E aí também, bem lembrado, Ronaldo, ele
ele trata a coletiva como um clima meio Uma bélico, guerra. assim, entre ele e a imprensa. A imprensa estava ali fazendo questionamento que o torcedor em casa estava querendo saber. Abel, você quis sair, o que aconteceu? É o Palmeiras que vai ter que pagar? É você? Tá tudo bem? Você vai continuar aqui? Você vai ser punido? Por quê? Porque ele é importante pro Palmeiras. Então, daqui a pouco, sei lá, que tipo de sanção ele pode ter. Então, assim, bastava ele ser mais transparente, ele ser transparente com o torcedor, porque se fosse a proposta financeira, se houve um esgotamento, como ele realmente demonstrou no final da temporada passada, tô cansado, poxa, tô longe da minha família, né? A família até, esposa e filhas estão por aqui, mas tô longe do meu país, o calendário é desgastante. Se fosse isso, tá tudo bem, a gente entenderia, mas ele não deixou isso claro. Eu acho que é isso que incomoda, Renata, a falta de transparência. Olha, eu venho aqui defendendo veementemente a postura do Abel em coletivas. Muitas vezes as pessoas falam coisas sobre ele, julgam as palavras dele na coletiva, que é o único momento em que a gente tem acesso às ideias do Abel Ferreira, seja sobre um jogo ou no geral em relação ao futebol. E o Abel é um cara jovem, brilhante, excelente, já provou por títulos, por vitórias, por estratégias, que ele merece todos os aplausos e méritos. Eu acho que das coisas que aconteceram no futebol nos últimos anos, ele está entre as melhores aqui no Brasil, indiscutivelmente. Mas ontem eu achei que ele conduziu de uma maneira errada. E eu já defendi demais e vou continuar defendendo. Então, eu quero entender vocês, por isso que eu quero a opinião de cada um, Sgarbi. Você se sentiu satisfeito, convencido com esse discurso tão sem objetivo do Abel ontem? Não, Rê, pra mim ele tinha que ter explicado melhor. A situação, pra mim, é até um pouco mais simples em relação ao que aconteceu. Minha interpretação vindo de fora. Pô, ele gostou da proposta, foi lá visitar, como saiu a notícia na época, gostou da proposta, voltou pro Brasil, a Leila falou, opa, não quero perder esse cara, colocou uma proposta também ali que não chegava ao patamar da proposta da Al-Sadd, só que uma proposta que agradou o Abel. E aí ele ficou no Palmeiras. Para mim, se ele explica isso, que é muito claro na situação, do meu ponto de vista, se ele realmente assinou, depois mudou de ideia, para mim teve esse papo com a Leila, uma situação com o Palmeiras, se ele explica isso, fica uma situação muito mais clara para o palmeirense, para a imprensa, que o Abel tanto bate também, tanto trata com a situação, e a imprensa também já bateu muito no Abel, então eu entendo ele ter um pé atrás em relação à imprensa aqui no Brasil, mas se ele deixar claro isso, explica, acaba com o papinho. A gente estava aqui falando, pô, a Abel foi transparente ontem, acabou essa situação, foi isso que aconteceu, já era. Mas para mim é um desvio de foco, no modo geral, essa coletiva dele de ontem, por exemplo, para não falar sobre o jogo também direito. Porque o Palmeiras não jogou nada, e aí vem falar sobre Zubeldia, sobre Arthur Jorge. Então, para mim, o Abel tem que parar com esse perfil, que a única crítica que exige em relação ao Abel é isso, mas também a situação para mim, está muito mais clara do que o Abel poderia ter feito ontem. Era só explicar. Eu acho que nem é uma questão de erro ou acerto, se fez ou se não fez. É a maneira como você trata e lida com a questão. E aqui com o Denilson eu falei sobre o Tite, que disse que não treinaria nenhum time no ano passado. E isso não iria acontecer, saiu da seleção, teria aquele famoso ano sabático. Resolveu antecipar a chegada dele ao Flamengo. E na primeira coletiva sentou e explicou. E aí acabou, o cara fala, você não vai ficar ainda batendo nessa tecla o tempo inteiro, porque ele já deu a sua versão, já se manifestou, gostem ou não, aprovem ou não. Só que o Abel não deixou nada esclarecido. Eu quero saber que verdade é essa, tenho curiosidade. Você me fez pensar numa coisa falando sobre o Tite. O quê? Eu acho que o Abel talvez tenha ficado com o pé atrás e não abriu essa situação, porque o Abel já deu uma declaração que só sairia do Palmeiras um dia se o Palmeiras não mais o quisesse lá. E aí seria uma tremenda contradição. E aí seria uma tremenda contradição. Pera aí, Abel, você falou isso aqui, mas você assinou documento X com uma possibilidade de sair. Pô, mas ele saiu. Então, não, irmão, saiu, só tô falando que ele tomaria pancada. Calma, irmão. Calma, irmão. É só uma possibilidade. Calma. Eu sei que você quer que ele saia, mas eu não tô falando que ele saiu. Eu só tô colocando aqui a possibilidade. Calma, irmão. Você quer gerar o debate do negócio? Vai ganhar na hora, irmão. Calma, acelerou. Tá acelerado, velho. Tá acelerado. Ela falou como se o Abel tivesse saído. Não, eu só tô falando aqui, Sgarbi, pra deixar bem claro aqui, turma. É que ele falou que só sairia se um dia o Palmeiras não mais o quisesse. Mas é uma contradição. Eu sei. Tá. Não, saiu, cara. Mas se ele assinou... Mas em algum momento é nítido que ele pensou em sair. Mas se ele assinou um documento, ele abriu os negócios pra poder sair. Então é uma contradição. É isso que eu tô querendo dizer. É uma contradição. Se em algum momento o Abel pensou em sair... Mas ele saiu. Ele pensou, mas não saiu, é isso. Ele assinou o pré-contrato, ele vai arcar agora com as consequências. Vai passar pano pro Abel, velho. Não é passar pano. É que nem aquele relacionamento que você termina, acha que é pra sempre, mas daqui a pouquinho tem um entendimento. É que o Cabelo... A Renata te deu um bom exemplo. E aí, ouve aqui. Esquece
indeciso, pelo amor de Deus. Tem uma indecisão. O Capela, ele tem um negócio que ele quer... Pô, parece que o Abel, nossa, o Abel Palmeiras que o Abel sai do não é Palmeiras. só um técnico, Juvena, ele O Abel é um tá ídolo certo. da torcida. Tá bom. Agora, O Abel tá quem certo, é o Abel tá certo. apaixonado, entre aspas, pelo trabalho, pelo Abel Ferreira, é o Everton Guimarães. Isso é nítido. E Everton, eu esperava uma postura mais clara e objetiva. Só isso, transparência, ponto. Então, Renato, é o que todos nós esperávamos, né? Agora, a imprensa quer saber, a imprensa precisa saber. O grande problema é que o Abel, ele aponta muito o dedo. Então, tem hora que a coisa esbarra nele e ele precisa ser mais claro. Só que tem um porém nessa história toda, que tem coisas, Renata, que por vezes acontecem nas nossas vidas, nós como profissionais, e tem coisas que você não pode sair falando. Por quê? Porque tem alguém te orientando a não falar. Então, eu não sei se, de repente, a própria Leila não teria orientado o Abel a não abrir essa questão. Abel, deixa que o nosso departamento jurídico resolve. Eu entendo a necessidade de expor, de ter transparência. Mas o Abel é subordinado à Leila. Então, se houve uma reunião entre Leila, Anderson Barros e Abel, e foi solicitado a ele que não falasse, mas que também não externasse, que a direção pediu para não falar, e aí ele foi meio que se esquivando e tal. Eu não acho a melhor postura. Mas alguém teria que explicar. Seria salutar que alguém explicasse. Se não Abel, alguém do departamento jurídico, a própria Leila, falasse do assunto, eu acho que é salutar, Renata. Principalmente em situações em que o próprio Abel aponta dedos, faz alguns levantamentos e tal, alguns apontamentos. Então, assim, eu sou fã do Abel, mas o Abel não é infalível na profissão e na vida. Ele erra assim como todos nós. Só que nessa aí eu acho que houve um problema. Ou ele fala, ou ele sinaliza alguém que possa falar por ele. E se a coisa foi tratada e tem uma NDA assinada, uma cláusula de confidencialidade e tal, então vão tratar isso na justiça, vão na justiça desportiva, na FIFA, onde quer que seja. Agora, realmente não pega bem esconder essa história, porque essa história está ganhando muita força. E quando o clube omite, a Leila, o Anderson Barros, aí as especulações vão aparecendo e a história vai ficando com mais pontas e menos explicações. Eu não falo mais. A gente vai seguir esse papo, certo? Vida que segue, esquece esse assunto pré-contrato, Abel não tem que tocar mais no tema, ou ficou faltando a famosa explicação? Sim. Falando das coisas boas, que Mas são muitas. assim, uma pena que ele poderia ter saído gigante dessa situação. Que era só aceitar, falar realmente, naquela época, apareceu aqui um caminhão de oportunidades para mim, eu, com o meu staff, achei que seria uma boa, mas estou aqui hoje no Palmeiras, que é uma boa. Para mim, foi uma boa e vou continuar aqui. Foi um erro estratégico da minha parte, porque tem que se partir dele, né, da minha parte, do meu staff, onde apareceu essa oportunidade, eu assinei esse pré-contrato e pronto. Agora nós vamos ter que responder, nós vamos ter que ver, porque eu estou aqui no Palmeiras, nós já falamos com os advogados, papapá. Seria o lado mais fácil da história, mas ele escolheu o mais difícil. Então é pau no gato. Escreveu, não leu? Porque pelo que eu vi, parece que ele... escreveu, não leu, leu lá, escreveu, assinou. Pau no gato, irmão, vai ter que segurar esse rojão. E ele não gosta, ele se sente incomodado. E ele gosta quando ganha. Na equipe, a cabeça fria, coração explodindo, não sei o quê. Aí ele gosta. Aí ele veio ontem e falou do capitão de areia lá, como é que é? Capitão de areia, não. Não, quem que é que ele falou lá, Chico? Dono da minha alma, sou dono da minha alma e capitão do meu destino. Olha lá, capitão do meu destino. Então, do intestino é bom, só ver um Posso falar uma laxante. coisa agora? Aí é que tá. Eu acho que o Abel, ele é tão inteligente, tão articulado, e ele também comprova palavras com ações, ganhando muito no futebol, saindo bem. Mas ontem faltou sinceridade para acabar com o tema. Não é que ele é um cara que mente, que ele... Não é disso. Quando eu falo sinceridade, sabe... abre o coração, fala, realmente teve essa proposta, era uma coisa boa. E o Palmeiras me convenceu, uma negociação é normal. Quantas vezes o jogador tem contrato vigente, o Gabigol não estava negociando já uma renovação, aumento de salário? Não tem problema, é só o jeito que ele tratou isso. Até porque ele tem lastro, ele tem passado e é muito positivo você para que resolver gosta questões. Dele. Você gosta do Abel. Você gosta do Abel. O que você achou dessa atitude, então?
especificamente não ter tratado o assunto e terminado com a história, eu acho que é pior pra ele, porque vai ser uma dor de cabeça que não vai encerrar. Sabe por que ele tá tão tomando cedo. pancada? Porque o Abel Ferreira é o paladino da moralidade. Isso. Ele aponta dedo pra todo mundo. Só que ele também tem telhado de vidro. E quando ele tinha que mostrar que ele também é um ser humano, que comete seus erros, ele tá sempre acima da carne seca. Mas, Capela, porque é uma máscara gigantesca. A verdade é essa aí, eu vou falar que é verdade, cara. Não tem essa. É o paladino da moralidade. Eu tô com você da agora. ética, da Eu moral. tô com o Capela. É isso. Ele aponta dedo pra todo mundo. Só que Não, quando vai pra ele, ele segura. Calma, para. O Abel teve muita gente. É só falar em dedo e Falar em dedo e esgalho já Vai, Reazi. Falar em dedo, ele fica todo De dedo eu entendo, então. Não, mas pô, falar que muita gente apontou o dedo pro Abel aqui no Brasil, você sabe disso. Claro. Quando ele chegou, pô, colonizador, chegou no cara. Ele foi mais questionado que a maioria, Não, mas isso do é jeito que fato. você fala. Não. Alguns Ele denominam os chegou bois. também Isso eu numa nunca perna, falei. velho. Isso Você não, mas eu não tô falando de você. Eu nunca. falei muita gente aqui no Brasil Pois tratou é. o cara. Então, só que o cara também, ele tem hoje uma Ele é o restrição profissional em relação à mais imprensa perna que dá que pra tem. entender, cara. Ele tem uma restrição em relação à imprensa, em relação ao modo que o jornalista vai tratar ele, que eu consigo entender. Da forma que esse cara apanhou no começo, eu consigo entender. Tem uma Mas só coisa ele que, apanha, né? tem uma Não, coisa que mas, estamos pô. descobrindo agora, alguns já descobriram antes, de que o Abel ele tem dificuldades de lidar com a crise. É isso. Porque ele, desde que chegou, só ganhou. Verdade. Ele só, e por mérito dele. Por mérito dele, Não, que ele parabéns toma pra ele. 3, 4 Mas ele pancadas, tem aí você uma vai ver. dificuldade, ele tem uma dificuldade de lidar com instabilidade, com a crise, com a pressão. E assim, é um momento talvez o mais delicado, assim, porque é uma questão que vai além do campo. Mexe com a idolatria do Abel com o torcedor, né? Ele não é só um treinador, ele tem um carinho do torcedor. Voltando. Tá aí, galera, pessoal, falando mais sobre o Abel Ferreira, né? O Verdão ontem ficou no 0x0 contra o Botafogo, mas se classificou, né, para as oitavas de final da Copa do Brasil. O foco total foi o Abel Ferreira, ele que falou um pouco sobre a questão ali do pré-contrato, né, que muitos estão falando que ele assinou com o time lá do Al-Sadd, né? Ele falou pouca coisa ali. Acredito que pode até não querer se pronunciar mais sobre o assunto, porque está resolvendo, né, ali nos bastidores. Mas vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Mas como o Abel deixou bem claro, ele continua no Palmeiras até 2025. Ontem o Palmeiras não fez uma boa partida, um jogo muito abaixo mesmo. O time está jogando muito mal. O Palmeiras, o futebol, esse elenco, né, tem potencial para jogar muita bola, esses jogadores, mas que agora no momento não está conseguindo render. E é porque o Abel teve, né, um período aí sem jogos, né, uma semana, não teve a rodada no final de semana, e os jogadores também estavam descansados, mas foi uma partida bem abaixo mesmo ontem, o time não conseguiu jogar um bom futebol. O resultado foi importante, né, classificado, mas fica aí a bronca do torcedor em relação ao desempenho do time. Deixa sua opinião aqui abaixo, galera. Deixa o like também, né, para estar fortalecendo. Obrigado a você que assistiu até o final, valeu e até a próxima, galera.